Olá, olá, bom dia e sejam muito bem-vindos, como sempre, aqui ao Signos e Símbolos. Estamos a fechar o mês de fevereiro, estamos a iniciar o mês de março, que é o mês da primavera. Como é que está a vossa energia nesta fase do ano? Digam-nos aí nos comentários. Antes de avançar então aqui para a orientação do tarot, quero apenas informar que, entretanto, já abri novas inscrições para a turma que se vai iniciar em março do programa 7 Poderes em 7 Semanas. Então, para saberem mais detalhes, sigam-me nas redes, no Instagram, no Facebook, com Micaela Sotimora ou no Age Energia, que eu partilho lá detalhes e pormenores sobre esse programa. É um programa onde eu ajudo mulheres a atingir todo o seu potencial energético. Então vamos lá saber como vai estar esta semana para os 12 nativos do Zodíaco. Venha daí a hora do tarot. Então, vamos lá perceber como vai estar a energia dos 12 nativos. Encerramos fevereiro e abrimos março. E vamos lá começar por Aquário. Seguimos para Peixes. Depois vamos para Carneiro ou Áries. Seguimos para Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem. Mais favorecidos esta semana vão estar os nativos de Touro, os nativos de Sagitário e também os nativos de Câncer ou Caranguejo e Gêmeos. Vamos começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, o Valete de Ouros, e o Valete de Ouros traz a energia da novidade para estes nativos. Então é uma semana que vão dar aqui abertura a novas oportunidades. É uma semana onde estes nativos vão estar também, eu diria que, mais carregados de boa energia e a sentir essa vontade de fazer coisas novas ou de eventualmente abrir aqui mais horizontes nas suas vivências. Ao nível amoroso, quem está dentro de uma relação vai sentir vontade de trazer algo novo para a relação, de sair da rotina, de fazer uma surpresa, ou pode até eventualmente ser surpreendido pelos seus parceiros ou parceiras. Então é uma fase de movimentação, de facto de saída desse cotidiano rotineiro para algo diferente. Essa vontade vai estar presente, então também assegurem de que fazem algo para estimular isso. Quem não está numa relação é a abertura nesse sentido. Então esta é uma semana em que provavelmente vão sentir vontade de sair mais à rua, de conviver mais, ou de ir a festas, ou de promover convívios na vossa casa. Isso também vos abre o campo amoroso, abre a chance de conhecerem alguém que traga mais entusiasmo à vossa vida amorosa. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui então essa criação de oportunidades, então estão abertos e receptivos a novas oportunidades, pode ser a novas ofertas de trabalho, pode ser a criação de um novo projeto, a abertura de uma nova parceria. Então também aqui no trabalho vocês vão se expor, digamos assim, a essas novidades. Então também estão muito criativos, provavelmente a vossa mente, os vossos insights vão-vos trazer algo novo que vai fertilizar, digamos assim, o campo financeiro. Aproveitem isso, aproveitem para de facto criar então novas estratégias, novos projetos na vossa vida profissional e na vossa vida financeira, obter mais recursos, arranjar mais formas de fazer dinheiro, não é? Mais fontes de rendimento, será algo muito positivo para estes nativos esta semana. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui mais vigor físico, ou então o físico vai pedir mais movimento. Então uma semana para saírem de casa, para fazer atividade física, para não se deixarem ficar sedentários, para ter esse contacto com a natureza, uma boa alimentação, um bom repouso, é tudo o que vai garantir mais energia aos nativos de Aquário. Então para eles, carta de tarot, Valete de Ouros e a energia da novidade. Seguimos agora para Peixes, e Peixes tem a carta de tarot, o Louco, e o Louco traz a energia do impulso
impulso. É uma semana também de vontade, de facto, trazer um lado mais leve e descontraído às suas vidas. Então podem-se ter sentido até agora um pouco sobrecarregados e esta semana vão ter a vontade de despir essa mochila de carga e soltarem-se um pouco mais, levarem as coisas de uma forma mais descontraída, eu diria que até mais brincalhona. É um impulso para, de facto, até correr alguns riscos, fazer também coisas diferentes, às vezes até um tanto ou quanto radical é esta energia, mas que também permite à pessoa fazer esse salto de fé para coisas novas. Então, ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação, atenção a esta energia, porque se é já uma relação longa, atenção a este espírito leve e descontraído, descomprometido, porque pode às vezes ser um pouco negligente ou a vossa energia ser um pouco negligente em relação aos outros. Então aí tenham uma certa cautela, percebam o que é que pode ser feito ou não dentro de uma relação já longa, mas o lado positivo é vocês trazerem esse lado brincalhão, esse lado mais descontraído, de quererem também sair daquilo que é a dinâmica normal do casal e trazerem essa novidade, não é? Fazerem um fim de semana radical, saírem para fazer uma nova aventura a dois, qualquer coisa que também estimule de forma positiva a relação é o ideal. Quem não está numa relação provavelmente também não vai muito estar na onda de querer ter uma ou ter um compromisso mais sério. Quer ligar-se um bocadinho mais a essa questão do flerte, de se apaixonar de forma intensa, mas sem aprofundar muito os laços. Portanto, é um lado mais solto aqui do ponto de vista amoroso que estes nativos vão ter. Vão preferir, digamos assim, brincar mais com o aspecto amoroso do que levar as coisas mais a sério. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui uma semana onde podem correr alguns riscos, desde que seja de forma comedida, responsável e não negligente. É uma fase de novas apostas, é uma fase onde vocês podem, de facto, colocar-se nessa posição de atreverem-se a fazer algo diferente ou atreverem-se a conquistar terrenos que não é costume fazerem. Portanto, tudo isso é viável de acontecer esta semana. Logo, vocês o façam, desculpem, com muita cautela, com essa responsabilidade, não é? Mas também com essa coragem. Pode ser que sintam vontade de uma nova atividade profissional, ou de aprender algo novo, ou de ter um novo negócio, ou de enfrentar aqui um projeto que também não estava pensado. Então, tudo isso está muito possível de acontecer esta semana. É também uma carta que fala, uma energia que fala de trabalhos temporários, para quem está desempregado pode ser uma hipótese esta semana. Também tudo o que sejam relações, acordos com empresas estrangeiras ou com o estrangeiro vão estar favorecidos esta semana. Então, toca arriscar de forma comedida, de forma responsável, mas é uma fase que vocês devem fazer esse impulso para algo diferente, para algo que não ousaram fazer ainda. Em termos de saúde, alguma negligência está a acontecer com estes nativos, ou falta de autocuidado, não dão muita atenção aos sintomas do corpo, não dão muita atenção ao seu corpo físico, à sua alma, etc. É uma semana em que vocês devem voltar mais o cuidado para vocês, devem olhar-se mais, estar mais atentos. Os pés, os tornozelos são de facto o ponto sensível. Lembrem-se sempre que o autocuidado é sinónimo de poder pessoal. Então, esta semana, para os nativos de Peixes, carta tarô o louco e a energia do impulso. Seguimos agora para Carneiro, que teima muito em ter esta carta, que é o Rei de Espadas. O Rei de Espadas traz a energia do controlo. Então, estes nativos parecem andar aqui mais rígidos, ao contrário de Peixes, mais sérios. De facto, esta postura controladora serve muito bem para questões de trabalho, serve um pouco mal para questões de relacionamento com os outros. Então tenham atenção a esta energia do controle, porque ela às vezes pode ser muito perturbadora. E no campo amoroso, quem estiver numa relação pode de facto desconectar-se dos seus parceiros, precisamente porque está numa fase mais possessiva, mais impulsiva, mais autoritária, um pouco mais fria, não é?
mais calculista, então tenham cuidado com isso, percebam também que é necessário nós colocarmos-nos no lugar do outro, podem de facto resolver as situações, mas de uma forma mais sensata, mais ponderada. Então atenção a esse lugar rígido e controlador que possam sentir esta semana, porque isso pode afastar-vos de facto das pessoas que mais gostam. Então não magoar o outro para também não sair magoado é algo que devem sublinhar esta semana. Quem não está numa relação pode também ter esta frieza, não é? Este distanciamento, esta desconexão com os outros, precisamente por essa postura exigente ou às vezes até um pouco julgadora, que tanto pode ser para os outros como pode ser para si mesmo, um lado mais autocrítico, mais moralista. Percebam também se não estão a ser demasiado duros na vossa forma de estar, de pensar e de agir. Então é aqui uma pergunta que eu vos devolvo. Em termos de trabalho, então há uma dinâmica muito positiva porque a mente está poderosa, então estes nativos conseguem ter concentração, conseguem ter uma grande definição de objetivos e uma determinação forte para os atingir. Também estão aqui ao nível da comunicação verbal a saber dizer as coisas certas, na altura certa, à pessoa certa, se bem que se utilizarem o tal lado autoritário, como eu estava a dizer, podem desmanchar aí algumas situações, então é importante que sejam muito assertivos, que comuniquem as vossas ideias, mas que também tenham a capacidade de escutar as ideias dos outros, porque isso será mais favorável. Esta é uma semana onde vocês conseguem realização profissional, precisamente porque a vossa força de raciocínio está maior, a vossa mente está mais poderosa, então inteligentemente vocês conseguem definir estratégias que vos fazem chegar mais longe e também mais rápido. Então mais autonomia, mais independência a acontecer esta semana. Em termos de saúde, o stress e a ansiedade, claro está, com este posicionamento controlador e rígido, há sempre aqui essa dureza, não é? Na nossa postura emocional e também física. Esta é uma semana onde vocês devem garantir relaxamento ao final de cada dia, portanto saiam para conviver com as pessoas que mais gostam, saiam para fazer coisas divertidas, vejam filmes para rir, tudo o que vos faça descontrair e relaxar esta semana vai ajudar. Então para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de tarô Rei de Espadas e a energia do controle. Agora seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarô, o As de Ouros, e o As de Ouros vai trazer a energia da eficácia. Então, uma semana onde estes nativos podem multiplicar talentos, podem multiplicar a sua boa energia, podem de facto construir algo mais positivo nas suas vivências em geral, porque estão nessa fase de semear e de entender como nutrir essas sementes de forma mais positiva, de forma mais favorável. Ao nível amoroso, estes nativos, os que estão dentro de uma relação, vão favorecer a relação, ou com presentes, ou com dedicação, ou com um novo projeto a dois, que tanto pode ser uma viagem, como a construção de uma casa, como irem viver juntos, ou como ter família, ou mais família. Portanto, tudo isso está muito presente na energia destes nativos. Eles, de facto, querem construir mais coisas, eles querem ser mais abundantes e isso vai criar aqui, dentro de uma relação já existente, essa hipótese dessa relação se aprofundar e crescer de uma forma muito positiva. Quem não está numa relação provavelmente vai apostar em ter uma ou vai querer aqui, vai criar as condições para ter uma, vai sair mais, vai conviver, vai estimular esse contacto social, essas formas também de lazer e prazer dentro do que é socialização, vai abrir portas para vocês conhecerem alguém ou para, de facto, aprofundarem algo com alguém. Em termos de trabalho, é uma energia muito eficaz, como disse no início, a energia da eficácia traz isso, então estes nativos são eficientes em tudo o que fazem, estão mais versáteis, estão mais estrategas, estão também a perceber ou onde é que podem ou quais são os terrenos que de facto estão mais preparados para os fazerem evoluir. Isso é uma visão muito ampla das situações que vai garantir que estes nativos desta semana chegam mais longe. Há até um certo favorecimento, digamos assim, do universo, porque quando nós caminhamos também nesse sentido, nessa vontade,
com certeza que abrem-se portas à nossa volta. É o que vai acontecer. Então estes nativos podem ser aqui surpreendidos com uma promoção ou, de facto, com situações onde crescem, onde as pessoas percebem o quão bons eles são naquilo que fazem. Então tudo se começa a abrir para estes nativos. É de facto uma semana onde, ao nível profissional e financeiro, estes nativos garantem mais abundância, garantem que de facto vão ter desenvolvimento e crescimento nas suas vidas. Em termos de saúde, trabalhar mais o corpo físico. O corpo físico está forte, então estes nativos também, tudo que sejam tarefas ligadas à exigência física, estes nativos vão conseguir fazer. Então têm que alimentar-se bem, têm que fazer exercício físico e têm que aprender a repousar e a ter momentos de lazer. Tudo isto vai garantir com certeza uma energia ainda mais eficaz, que é o que traz a carta As de Ouros para todos os nativos de Touro. Vamos agora para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros tem a energia do conforto. Esta é uma energia muito cuidadora e é cuidadora de si mesmo, permite à pessoa cuidar de si mesmo, mas também permite partilhar esse cuidado com os outros. Quase aquela energia maternal, não é? Que as mulheres têm, de facto, de cuidar e de agregar pessoas à sua volta. Esta semana vão ter este magnetismo, vão ter esta força magnética de estarem a ser muito atrativos, ou seja, vão estar tão disponíveis para os outros que os outros também vão gostar de estar perto de vocês. Então, ao nível amoroso, isto vai trazer aqui muitas vantagens. A intimidade fica, digamos assim, mais bonita, fica de facto mais entusiasmada. Então favorece as relações já existentes. Então há esse preparo também de quererem agradar o outro, de serem agradadas. Então tudo isso vai com certeza fazer crescer e desenvolver as relações, as que já existem, aquelas que possam estar a começar. E quem não tem uma relação estará muito atrativo, muito magnético, porque também estes nativos vão sentir maior autoestima, maior autoconfiança. Isso vai emanar e com certeza vai atrair pretendentes para estes nativos. Em termos de trabalho, é o potencial da habilidade, da versatilidade. Então estes nativos também conseguem fazer qualquer tarefa com um jeitinho especial, conseguem de facto utilizar muito bem os recursos que têm, mesmo que sejam escassos, estes nativos aproveitam ao máximo. É uma energia que vai trazer ou vai garantir que estes nativos conseguem ter ou mais fontes de rendimento ou fazerem render mais o seu peixe, digamos assim. Então é uma fase em que se empoderam mais, vão sentir que esse poder pessoal, essa energia também interna que vocês têm de criar condições para crescer, vai-vos fornecer aqui muitas oportunidades esta semana. Então também grande tendência para crescer ao nível profissional e financeiro. Criar esse conforto para a família, não é? Trazerem essa satisfação, digamos assim, de alguns luxos ou de algumas vantagens, do jantar fora com a família, ou de comprar um sofá mais confortável, ou de fazer uma mudança na casa. Tudo isso vai fazer muito sentido para os nativos de Gêmeos esta semana. Em termos de saúde, aqui é mesmo o autocuidado que está em vigor. Então esta é uma semana onde vocês provavelmente vão ter vontade de ir fazer um spa, um tratamento de beleza, mudar a cor do cabelo ou iniciar aqui um novo percurso num ginásio. Portanto, tudo isso vai aumentar a vossa autoestima e deve mesmo ser incluído esta semana. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, Rainha de Ouros e a energia do conforto. Seguimos agora para Caranguejo ou Câncer, que tem a carta de tarô, o Rei de Copas. E este rei é de facto uma energia muito doce, muito madura, muito saudável, que chega à vida destes nativos esta semana e devem aproveitar esta fase de maturidade emocional para terem uma semana muito suave, muito harmoniosa. Então, ao nível das relações, quem está numa relação vai trazer essa maturidade. Então,
tudo o que sejam conflitos, tudo o que sejam confrontos, vão ser levados de uma forma tão ponderada, tão sensata, tão agradável, que se resolvem imediatamente. Vão trazer a força do chakra cardíaco, que é aqui o chakra junto ao nosso coração, que é a força do amor. Então estes nativos estão mais bondosos, mais ponderados, mais compreensivos, com mais compaixão, também têm intimidade mais exacerbada, portanto estão mais afetuosos, querem mimar mais, beijar mais, abraçar mais, que é uma coisa que estes nativos também gostam de fazer e então devem primar por fazê-lo, devem trazê-lo isso para a sua realidade. Então é uma fase em que com certeza as relações também amadurecem com esta energia. Quem não está numa relação vai ter o poder de atrair uma. Quem é que não se apaixona por alguém que de facto está saudável, que está maduro, que diz o que sente, que diz de forma mais honesta, ou que mostra essa postura de honestidade, de serenidade. Isso é muito atrativo, então esta semana também vão com certeza conquistar aqui pretendentes para a sua vida amorosa. Em termos de trabalho, esta é uma energia que vai suavizar a vossa semana, mesmo que haja obstáculos, mesmo que haja aqui algum transtorno financeiro, estes nativos não vão estar focados nisso, vão estar focados em solucionar os seus problemas. Então esse lado também de serem tolerantes com as situações, de entenderem o que é que podem aprender com elas, vai ser uma grande mais-valia. Então esta semana estes nativos conseguem mediar conflitos, conseguem então solucionar os seus problemas financeiros e profissionais, vão ter essa dedicação para com os outros e isso também lhes vai ser devolvido, portanto vão ser mais apoiados. Então há esse lado social também a acontecer nas relações laborais que vai favorecer a vida financeira e profissional destes nativos. Em termos de saúde, trabalhar mais nessa maturidade emocional. Tudo o que sejam terapias que desenvolvam mais a espiritualidade ou que desenvolvam mais o autoconhecimento, que é basicamente a mesma coisa, terapias que se liguem ao mundo da água, da natureza, tudo o que seja o contacto com a natureza também é muito favorável para os nativos de Caranguejo ou Câncer esta semana. Então, para eles, carta de tarot, o Rei de Copas e a energia da tolerância. Agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarot, a temperança, e a temperança vai trazer uma semana de equilíbrio, também uma semana suavezinha para estes nativos, harmoniosa, onde podem perceber, se ficarem atentos, que de facto tudo se está a movimentar, ainda que seja dessa forma lenta, mas tudo se está a movimentar no bom sentido. Então uma semana em que devem insistir e persistir no caminho que já traçaram. Portanto, sempre avisa esta carta que vocês devem dar continuidade a tudo aquilo que já meteram mãos, seja um relacionamento, seja uma situação voltada para o mundo profissional, seja até uma recuperação voltada para o mundo da saúde. Insistir, ter perseverança é aquilo que deve acontecer esta semana. Então, há um nível amoroso dentro de uma relação, é esse estado de perseverança, não é? Esse estado de apostar mais nas relações, de ter bons diálogos, francos, honestos, portanto, de não deixar nada por dizer. Então, essa troca de diálogo e de boa comunicação favorece as relações atuais. Há aqui um indicador de que para uma relação já estendida no tempo, por muito tempo, estes nativos têm que perceber se de facto não têm sempre uma atitude muito conciliatória, porque podem às vezes ter esse lado de deixa andar para não criar nenhum tipo de conflito ou confronto. Pode ser que esta semana vos seja sugerido que não façam isso, que façam o contrário, que se expressem mais na relação, que digam mais o que pensam sem medos de enfrentar uma divergência. Então, isso também vos vai ajudar. Ou então apimentar um bocadinho mais a relação, se a relação já está assim um pouco mais estagnada, é hora de sair dessa estagnação e então criar aí mais pimenta, digamos assim, na vossa relação. Quem não está numa relação
portas se abrem ou devem abrir portas para isso. Provavelmente vão se sentir mais receptivos ou vão começar a pensar nisso. Quem está a iniciar uma relação, aposte mais, investem mais, não é? Façam também a vossa parte nesse sentido. Há aqui a troca da comunicação, mesmo que seja enviar mensagens, dar aqui alguma ação, trazerem mais a vossa expressão para dentro de uma relação será muito positivo e pode abrir-vos portas para um relacionamento, caso assim o queiram. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui excelentes condições então para avançarem. Há aqui, se às vezes vocês sentirem que há coisas que estão um bocadinho travadas ou que de facto estão a acontecer vários obstáculos, não desistam. Isso é mesmo para vocês insistirem nas coisas, para qualquer coisa não nos deve demover daquilo que foi a nossa ideia inicial. Então forcem mais as situações, invistam mais naquilo que entretanto vocês já começaram a concretizar. Há abertura de portas para parcerias, portanto esta é uma carta de muita troca com os outros, então ou prestação de serviços ou de facto uma sociedade, algo que vos possa ampliar é positivo. Os acordos, as negociações e os contratos também estão favorecidos se acontecerem esta semana. É uma fase onde vocês vão conseguir encontrar mais equilíbrio financeiro, então os ganhos e os gastos vão estar ali de forma muito mais equilibrada, muito mais ajustada esta semana. Em termos de saúde, os rins e a bexiga serão um ponto sensível, então devem ingerir muita água e de facto é o líquido mais saudável que existe, é uma semana que devem fazê-lo. Então para os nativos de Leão, carta de tarô, a temperança e a energia do equilíbrio. Seguimos agora para Virgem, e Virgem tem a carta de tarô, o enforcado, e o enforcado tem a energia da desmotivação. É uma semana onde estes nativos podem ter que acordar, digamos assim, para algumas situações. Então percebam, se forem atingidos por esta desmotivação, se este bloqueio que possa acontecer esta semana fizer eco em vocês, percebam que há algo que não está bem e que precisa de ser melhorado. Então sempre é aquela carta da dor que desperta. Há algo que nos vem ser trazido para que nós consigamos trabalhar esse bloqueio e trazer algo mais divino para a nossa vida. Então, em termos amorosos, como é que isto pode ser vivido? Pode ser vivido com essa sensação de algum mal-estar, angústia ou sofrimento dentro de uma relação. Há algum conflito que vocês não estão a conseguir transpor, não estão a conseguir ultrapassar. Às vezes é bom fazerem uma pausa, eventualmente até sair de casa para arejar, recuarem um pouco na relação, perceberem o que é que de facto não resultou, como é que podem melhorar isso ao nível dos comportamentos, das ações, das crenças limitantes que têm. Então é preciso vocês fazerem aqui um exercício maior na forma como vocês veem as vossas relações e se estiverem neste bloqueio, se estiverem nesta situação angustiante, vocês precisam de fazer essa pausa para repensar de uma forma mais positiva as vossas relações, se é para avançar, se de facto vale a pena, se não vale a pena. Então façam esse exercício esta semana, sentem-se para pensar no assunto e depois tragam à relação o diálogo aberto e honesto para que possam realmente ou romper uma situação ou eventualmente, não é, trazerem todas as melhorias que achem ser necessárias para uma. Quem não está numa relação pode ser ainda apego ao passado. O que aconteceu no passado não deve ser trazido para o presente. Tragam a aprendizagem, não é? Tragam os erros cometidos para saber que não vão cometer os mesmos erros. Podem cometer erros diferentes, mas os mesmos erros não. É como se costuma dizer, é burrice nós trazermos ou cometermos os mesmos erros consecutivamente. Então há que haver esse aprendizado. Vamos cometer novos erros, mas não os mesmos. Então trazer o passado para o presente pode estar a bloquear a vossa vida amorosa. Então vejam o que é que têm que fazer dentro de vocês para melhorar isso. Em termos de trabalho, essa desmotivação pode acontecer, portanto sentirem menos vontade
de manhã, de acordarem de forma energética para irem para as vossas atividades, para o vosso trabalho, ou pode até ser que tenham tido dificuldade para encontrar um trabalho. Então percebam o que é que dentro de vocês tem que ser melhorado. É na vossa energia que vocês têm que trabalhar mais. O que é que vocês têm que definir como uma nova estratégia? O que não funcionou até agora tem que ser retirado. Introduzam algo novo. Vocês têm que vencer essa inércia esta semana. Têm que ultrapassar isso. Então deem aí um abanão em vocês mesmos para que consigam arrebitar para as situações. Então, é preciso mais espírito de sacrifício? É, mas vocês conseguem, certo? Vamos a isso. Então, em termos de saúde, há aqui uma baixa da energia física também, para além da mental, espiritual e emocional. Estes nativos esta semana têm mesmo que procurar pessoas em quem confiam, para falar, para partilhar também os seus bloqueios e as suas dores. Têm que procurar pessoas que vos façam rir, mais otimistas, pessoas ou espaços, ou situações, ou exercícios que de facto tragam mais iluminação, que tragam assim maior energia, daquela energia boa, não é? Que de facto possa permitir eliminar esta desmotivação, esta fadiga até que vocês possam sentir esta semana. Então esforcem-se, esta é uma semana onde vocês têm que puxar muito por vocês e automotivarem-se. Vamos a isso. Então, para os nativos de Virgem, carta de Tarot, o enforcado e a energia da desmotivação. Deem-me só um segundo para hidratar a garganta. E seguimos agora para os nativos de Balança, ou Libra, com a carta de Tarot, a Morte. E estes nativos aqui também precisam de trazer a energia que traz a carta à Morte, que é a transformação, a mudança de situações. É uma semana onde vão sentir que, de facto, algo tem que ser transformado nas vossas vidas, algo tem que ser excluído, não é verdade? Para que algo de novo entre. Então, se temos demasiado lixo tóxico à nossa volta, demasiada tralha energética, esta é a hora certa para fazermos essa limpeza geral, para que adquiramos novos hábitos, sejam hábitos de pensamento, novos hábitos de comportamentos que de facto vão ajudar e estimular a nossa vida num caminho mais favorável. Também estes nativos têm que ter a coragem acrescida esta semana para fazerem todas as alterações necessárias às suas vivências. Ao nível amoroso, pode de facto ser dentro de uma relação um conflito ou um chegar à conclusão de que a relação está disfuncional. Essa ruptura pode acontecer porque vocês podem perceber que aquela relação ou a relação que têm atualmente não vos está a trazer benefício, nem a vocês, nem ao outro. Então é necessário que às vezes se desprendam desse apego também numa relação que já seja disfuncional e tenham a coragem de seguir em frente. Pode ser essa consciência de que algo não está bem dentro de uma relação e vocês vão estudar aqui então novas fórmulas de poder renovar a vossa relação, de poder de facto trabalhar mais nela e construir algo mais positivo. Então ter essa consciência e essa preparação para a mudança pode de facto ser algo que vos permita atingir um patamar superior na vossa relação. Então se ainda veem que há chances de melhorar a relação atual, de trazer então aqui uma nova forma de estar, de pensar e de agir para a relação, isso será muito positivo e vocês podem mesmo conseguir ultrapassar um momento difícil e segurar o barco, digamos assim, de uma forma mais forte e poderosa. Quem não está numa relação pode ser a total transformação desse estado mais solitário para um estado então de mais troca. Pode ser que esta semana conheçam alguém interessante e de facto deixem de estar nessa posição de solitários, digamos assim. Em termos de saúde, desculpem, de trabalho, já estava a querer avançar. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui que romper também com padrões que não estejam funcionais,
pode ser uma nova estratégia de trabalho, pode ser um novo trabalho, pode ser uma nova tarefa, pode ser um novo projeto. Estes nativos também estão a sentir-se aqui um pouco sobrecarregados e a perceber que é hora de fazerem mudanças. Pode ser que seja exigido vocês aprenderem algo novo, algo diferente. Então saiam da vossa zona de conforto, transformem a vossa vida financeira no caminho que vocês desejam. Portanto, trazer essa realização para aquilo que fazem será muito positivo. Então percebam também se não estão a insistir em sacos vazios, em situações que de facto não estão a trazer nenhum benefício financeiro ou profissional. É hora de transformarem a vossa vida aqui, é hora de facto trazerem algo diferente e novo para a vossa vivência profissional e financeira. Estarem sempre a insistir em situações que não funcionam pode ser então muito perturbador e quanto mais tempo levam nisso, mais lixo tóxico fica aí e mais dificuldades têm então de avançar na vossa realização. Em termos de saúde, agora sim, esta é uma carta que fala de adquirirem hábitos de vida mais saudáveis, então vícios que vocês possam ter que sabem que não vos fazem bem à saúde, é hora de se libertarem. Então uma nova dieta, fazerem exercício físico, deixarem de fumar, deixarem de beber, algo que de facto vocês sabem que já está aí há muito tempo a massacrar-vos e vocês teimam em adiar. Esta é uma semana para cortarem com isso, terem a coragem, aquela força divina de dar um basta e chega. É também uma carta que fala de parasitas ou infecções parasitas, portanto estes nativos têm que de facto também de estar atentos a essas situações para que possam de alguma forma tratar nesse sentido. Neste sentido seria mais ao nível médico, no outro sentido seria mais a um nível mental e emocional. Então, para os nativos de Balança ou Libra, a carta de Tarot, a morte e a energia da transformação. E agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, o julgamento, e o julgamento vai trazer a energia da renovação. Então parece que é aqui uma semana aqui de algumas transformações para muitos nativos, para Escorpião também. Então esta carta da renovação tem muito a ver com o incluir também de um novo colorido às suas vidas, de facto de se permitirem atingir aqui novas formas de estar, novas formas de realizar, novas formas de sentir as coisas. Então é uma fase em que estes nativos vão perceber que depois de um período difícil as portas se começam a abrir num sentido mais positivo. Ao nível amoroso, quem está dentro de uma relação vai saber muito bem trazer essa aprendizagem dos erros cometidos, das atitudes menos positivas que houveram e trabalhar nisso, no sentido então de maior compreensão entre os parceiros, então trazer essa renovação, digamos assim, para a relação atual é positivo, é algo que provavelmente vai acontecer, então vocês vão sarar, digamos assim, feridas, vão sarar acontecimentos, vão permitir-se chegar mais longe também, porque vão ter essa percepção de tudo o que não funcionou. É quase como se estivessem a fazer o processo mais à frente dos nativos de Balança, não é? Fizeram a transformação necessária e agora estão a conduzir a vossa vida no sentido que vocês querem. Então há essa renovação, há esse pagar, entre aspas, das favas e entrar num novo caminho. Então, depois de um período difícil, acertam as relações para aquilo que de facto são as vossas necessidades e as vossas vontades. Quem não está numa relação, eu diria que pode ser a chance de renovar a sua vida amorosa, então podem conhecer alguém ou podem de facto já ter conhecido e as coisas começam a caminhar no bom sentido, trazer aqui essa manifestação, não é? De terem ou realizarem coisas diferentes dentro daquilo que têm em mãos ao nível amoroso, de se entusiasmarem mais com o que têm à vossa volta, com os acontecimentos, será muito positivo esta semana. Em termos de trabalho, eu diria que pode ser uma semana um pouco sacrificada, em que o trabalho cresce, onde as responsabilidades também crescem, mas estes nativos já sabem então trazer esse aprendizado anterior, já percebem como é que vão
lidar com os acontecimentos de uma forma mais madura. Então é uma semana onde vocês também percebem que tudo aquilo que foi um momento difícil agora está a ter o retorno. É uma espécie de recompensa, digamos assim, pelo vosso esforço. Então é uma semana que é esforçada, mas no final vocês vão sentir essa recompensa, esse retorno do esforço. É favorável esta semana, ou está favorável para todos os negócios que sejam familiares, para todas as pessoas que trabalham em nome individual, não é? Tudo isso está mais favorecido esta semana. Em termos de saúde, o fígado e a vesícula podem ser são os órgãos mais sensíveis, então é uma semana onde não devem cometer excessos. As coxas e a zona dos quadris também, então umas massagens, algum exercício físico que ajude nesta área também é positivo. Então para os nativos de Escorpião, carta de tarô, o julgamento e a energia da renovação. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, o Sol, e o Sol traz a energia do êxito. Então vão estar iluminados com uma energia de otimismo, com uma energia de satisfação, com uma energia de gratidão. Então esta energia vai ser sentida, vai ser emanada. Então só pode trazer êxito para tudo aquilo que sejam as movimentações dos nativos ou nativas de Sagitário. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, mais cumplicidade, mais amizade, mais honestidade, que traz então uma profundidade superior nos laços. Quem não está numa relação, eu diria que vai ter grandes chances de atrair uma. Pode até ser que já tenham conhecido alguém, essa fórmula da amizade esteja muito presente e vocês conseguem então avançar para um outro patamar. Então uma amizade que vai crescer para um amor, é muito possível de acontecer esta semana. Caso ainda não tenham conhecido ninguém, então há boas perspectivas, boas oportunidades. Esse vosso otimismo, esse sorriso no rosto constante vai com certeza atrair alguém para a vossa vida. Em termos de trabalho, estes nativos estão muito cativantes, muito criativos, estão de facto a querer essa realização emocional com as coisas que fazem. Então também comunicam muito bem, a socialização está em alta, vocês também estabelecem os contactos certos para vos fazer crescer esta semana. Então vão dar nas vistas, portanto esse lado ensolarado vai de facto trazer-vos grandes chances de realização profissional, de crescimento e desenvolvimento. Em termos de saúde, tudo é favorecido com este otimismo, a saúde física também, portanto, mesmo que haja algum tipo de problema ou alguma doença, estes nativos vão ter o astral alto, então conseguem superar muito mais facilmente os problemas de saúde. O coração é o ponto sensível, de facto, desta carta, mas eu diria que é este otimismo que vai estabelecer mais saúde física, emocional, mental e espiritual para estes nativos esta semana. Então, para os nativos de Sagitário, carta tarô, o Sol e a energia do êxito. Seguimos agora e terminamos em Capricórnio com a carta tarô, o As de Espadas, e o As de Espadas traz a energia da lucidez. É uma semana que será vivida assim, de certa forma, a ferro e fogo. Estes nativos vão sentir que têm que, de facto, estabelecer limites à sua volta, têm que ser mais objetivos, têm que ser mais concretos. Então é a mente consciente que está mais alerta. Então vocês estão também mais lúcidos sobre as situações. Essa lucidez vai-vos trazer uma grande vantagem, porque ainda que seja uma semana bastante desafiadora, com essa lucidez, com essa capacidade de discernimento sobre as situações, vocês conseguem ultrapassar com grande eficácia e com grande rapidez. Ao nível amoroso pode ser de facto um confronto, um conflito vivido na relação e vocês vão parar com isso, vocês vão querer definir então esses limites dentro de uma relação, perceber o que é viável, o que não é, o que vocês querem, o que vocês não querem. Então essa confrontação dentro de um diálogo mais aberto, mais honesto, franco, assertivo também, comunicarem
de forma madura, vocês vão comunicar, mas também vão escutar, então essa troca vai favorecer uma relação, seja para que ponto for, para terminar ou, eventualmente, para vocês conseguirem restabelecê-la de uma forma mais positiva. Quem não está numa relação provavelmente vai ter aqui essa lucidez de não se deixar cair em tentações, de não se deixar cair em ilusões. Então vocês também sabem muito bem para onde querem caminhar do ponto de vista amoroso. Isso é extremamente positivo. Em termos de trabalho, esta é uma semana onde vocês vão... uma semana vai ser exigente, vai puxar por vocês, ou podem de facto ter aqui adversários ou adversidades, mas vocês vão ter então essa mente mais focada, mais concentrada para a resolução, então também têm muita capacidade de argumentação, conseguem falar daquilo que querem, daquilo que desejam de uma forma mais positiva, são mais objetivos, mais concentrados, mais determinados. Então se houver também concursos, lá está a concorrência, vocês vão definir aqui os objetivos de forma a conseguirem chegar mais longe e a triunfarem de facto. Esta é uma energia que, se então for aliada com a energia do coração, é ainda mais poderosa. Trazer a lucidez aliada à vontade forte é de facto algo que vos pode ajudar a superar a semana de uma forma muito grandiosa. Então, ainda que haja dificuldades, estes nativos vão com certeza utilizar o poder da mente para conseguirem atingir tudo aquilo que desejam. Em termos de saúde, estão favorecidas as cirurgias, os tratamentos terapêuticos longos também, então se for esse o caso, vocês também podem se sentir mais sossegados, porque de facto isso estará favorecido. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô às espadas e a energia da lucidez. Ficamos então por aqui, para a semana voltamos e até lá envio-vos um abraço carregadinho de boa energia.